É isso mesmo, Roger. É isso aí mesmo. Vacilo. Ó, vamos lá, galera. No dia 1º de fevereiro de 2025, um sábado, houve o que a gente chama de Clássico das Multidões, lá em Recife, Pernambuco, que é o clássico lá entre o Sport Recife e o Santa Cruz, que são dois times muito grandes lá de Pernambuco. O terceiro time é o Náutico, tá? Mas foi no caso esses dois clubes, como são especificamente da capital ali, eles são extremamente rivais, de verdade. O Corinthians e Palmeiras, o Vasco e Flamengo, tá? Uma coisa bem acirrada, assim, tá? Para começo de conversa. Guarani, Ponte Preta. Guarani, Ponte Preta, daqui de Campinas. Enfim, vocês vão ver que tem várias rivalidades. Bahia e Vitória. Isso é... Sempre vai ter dois times ali que vai brigar vai ter uma treta. Atlético Paranaense e Curitiba, tá? Bom, vamos lá. Continuando aqui. A gente foi surpreendido. Veja, estamos falando de brigas de torcida e coisas que ainda nos surpreenderam. Nós fomos surpreendidos com uma gama de homens brigando, trocando socos, pauladas, barra de cano. E, em determinado momento, eu vi esse vídeo, infelizmente, os caras começam a bater em um homem, eles tiram a roupa desse homem e, além de bater, eles inserem um cano no cara. Vocês sabem o que eu tô falando. Cena grotesca no meio da rua, cara. A Avenida Caxangá é uma das maiores avenidas lá de Recife, um morador muito conhecido. Uma cena de barbárie, tanto que eu dei o nome de Barbárie de Recife. Várias pessoas começaram a replicar. A gente tem um vídeo no Iconografia da História que conta essa história inteira em 40 minutos entrevistando gente de lá. Mas assim, foi bárbaro. Até cena... E nós já vimos muitas cenas assustadoras. Pô, em 1995 teve a final da Copinha entre Palmeiras e São Paulo, que foi horrível. Que gente perdeu a vida. E nada foi tão feio quanto essa imagem no meio da rua de subjugação do homem. O rapaz, acredito que tem a foto aí, Fernando, eu vou pedir para você colocar também. O rapaz que sofreu isso é esse rapaz, o João Vitor, tá? O João Vitor é presidente da torcida jovem do esporte, a torcida Jovem Leão, que eles chamam, tá? É uma torcida que é uma torcida organizada. Ela tem a ligação de ser a principal torcida organizada do clube. E, ao que consta, surgiu áudios também falando que as duas torcidas estavam provocando. Essa torcida ela foi na rota da outra torcida, que é a torcida do Santa Cruz, que é a torcida que nós chamamos de torcida Inferno Coral. E muitos atribui ela o nome de Explosão Inferno Coral, depois ela mudou o nome, eu descobri. Coloca o símbolo aí do Inferno Coral, tem aí, Fernandão, pra gente mostrar pro pessoal. Vamos explicar tudo detalhadinho, que eu fiz um estudo muito profundo sobre isso aí, Adriana, para poder explicar para vocês. Tá lá no Drive, eu coloquei lá no Drive as fotos também. Se você quiser usar de lá, dá pra usar. Mas tem aí também, né? Tem. Isso. Aí, essa é a torcida organizada do Santa Cruz, tá? Também é uma torcida organizada principal do clube do Santa Cruz. Essas torcidas, elas têm uma rivalidade muito grande e elas ficam se provocando o tempo todo. O Fernandão pode mostrar uma imagem que ele tem aí também, que é uma imagem dos caras pendurando a bandeira do outro time de cabeça para baixo. Eles roubam coisas uns dos outros e eles ficam provocando. Como se fosse uma vitória você fazer esse tipo de coisa. Eu sei. Eu também não gosto desse tipo de coisa. Acho esse tipo de coisa ridícula. Mas os caras fazem. Mas é uma selvageria. Bom, essas provocações elas vão incitando o ódio. Vão incitando o ódio até virar uma selvageria de código masculino animalesco. Tá? Que vai desembocar nisso daí. Então esses caras já estavam se provocando. Já estavam tendo treta entre eles. Uma organização roubou da outra instrumentos para evitar que eles fizessem barulho no clássico. E todo mundo da segurança pública de Recife sabe que quando tem esse clássico acontece alguma treta. E um pouco antes do clássico, esses caras se encontram. E aí acontece essa barbaridade que a gente viu na internet, certo? Beleza. Desdobramentos disso. Esse rapaz foi levado para o hospital com outras 16 pessoas. 15 pessoas, 16.
A mãe dele apareceu e xingou a governadora do estado do Pernambuco, que é a Raquel Lira, né? A governadora Raquel Lira, que é, obviamente, não só ela, o João Campos, numa questão estrutural, né, de organização, mas ela é responsável pelo estado ali pela segurança pública do estado ali de Pernambuco. Você colocou na tela, Fernandão? Acabei de colocar. Tá. Então ela é responsável pelo estadual. Eu vou ler aqui o que a mãe do João Vitor, que foi o rapaz que apanhou lá, falou. Raquel Lira, sou irresponsável. Meu filho está na UTI por irresponsabilidade desse governo que solta as pessoas na rua para morrer. Sou professora da Prefeitura de Recife. Trabalho na Secretaria de Educação. Meu filho não é marginal, como vocês tratam os jovens. Quero providências e eu exijo providências. Vou até o fim da justiça pelo João Vitor. E você é tão responsável que deixou o jogo continuar e coloca mais vidas em risco. O líder protege o seu povo. Tá? Então, galera, é o seguinte, a mulher já meteu o louco, tá? Muita gente criticou, falou, mas o filho dela não é bonzinho, ele tava no rolê e tal, teve áudio que os caras estavam combinando coisas e pá. É a mamãe falando. A gente procurou ela não quis responder, ela não respondeu a gente, mas a gente conversou com os advogados das duas torcidas e os advogados acabaram respondendo. Bom, a equipe, a torcida organizada Inferno Coral, que foi a torcida organizada que estava na rota certa e foi encontrada ali para briga, ela deixou uma nota oficial. Por favor, Fernando, se você puder colocar a nota oficial aí do pessoal. Coloco sempre. Lembrando que eu tô resfriado. Se você vê no corte ficar me xingando aí é porque eu tô resfriado, tá? O cidadão de bem, que não faz nada, só vem encher o saco. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos lá. Eu não sei se dá pra ler, Fernandão. Vamos lá. A agremiação Explosão Inferno Coral vem a público esclarecer que ao longo de toda a semana que antecedeu o clássico da... Saiu. Já coloquei de novo. Ao longo de toda a semana que antecedeu o clássico das multidões, adotou todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de seus integrantes e da sociedade como um todo. Em cumprimento da legislação vigente, em observações às diretrizes de segurança pública, apresentamos formalmente o plano logístico detalhado do protocolo SEI 17776-7, junto com o Comando Militar de Choque, entendendo os pontos de concentração. O advogado deles, os dois advogados dele, eles falaram com a gente, conversaram, eles disseram, não, mano, a gente traçou toda a rota certinha, foi traçado, foi enviado, foi feita uma reunião e a polícia sabia. Então até agora ninguém soube explicar como é que saiu as pessoas da rota e foi acontecer isso daí. Tá entendendo? Até agora tá pouco explicado essa história. Aí vamos colocar aqui o documento que os advogados enviaram pra gente, pra vocês verem aqui como é que é o negócio. Puxa um pouquinho aí. Olha lá, o trajeto começa na Avenida, vai pela Avenida Caxangá, sobe um pouquinho, Fernandão. Então tá tudo certinho aqui a rota. Estavam mantendo a rota. E a polícia, sabendo dessa rota, ela teria que colocar a torcida na outra rota, a outra torcida, a torcida jovem. Essa é a rota da torcida Inferno Coral de Santa Cruz. A torcida do Recife, do Sport Recife, ela não podia trombar esses caras, cruzar com esses caras. Mas cruzar. E a barbárie aconteceu. Bom, a gente conversou com um jornalista de lá. Por que essa rivalidade é tão louca? E ele falou que essa rivalidade é das antigas. E em 2014 foi que acirrou mais, porque aconteceu um fato que um torcedor do esporte, ele morreu com um vaso sanitário jogado na cabeça dele. E aí isso acirrou e criou assim uma ruptura total e um aumento grande da violência entre essas duas torcidas. Tem aí, Fernandão, para mostrar pro pessoal. Um abraço, Emerson. Pausa um pouquinho, Fernandão. Nem torcidas organizadas da Inferno. Esse é o Emerson Freitas. Ele é jornalista lá de Recife. Ele tem um programa chamado Sem Papas na Língua. E ele ajudou muito a gente nesse trabalho.
O Emerson, um abraço, Emerson, beijo no seu coração e muito obrigado. Ele vai explicar aí essa treta. Lembrando que esse não é o primeiro episódio violento envolvendo torcidas organizadas. Nem torcidas organizadas da Inferno Coral, que é do Santa Cruz, nem da Jovem, que é do Esporte. A gente pode trazer um outro episódio da Inferno Coral, que foi o episódio de 2014 do vaso sanitário lançado entre um jogo contra o Paraná. Foi jogado de cima ali mesmo do estádio do Arruda e atingiu na cabeça um torcedor da Jovem, que estava ali dando apoio ao pessoal do Paraná ali como fotógrafo, e ele faleceu. Esse fato foi em 2014. E no ano passado, envolvendo a Jovem, né, torcidas organizadas da Jovem, um ônibus do Fortaleza que foi apedrejado, teve jogadores do Fortaleza que ficaram feridos também. Então essas organizadas, eles não estão perdendo qualquer senso de limite, e estão cada vez mais violentas nos seus ataques à sociedade, que é quem sofre com essas ações delituosas. Bom, galera, é isso. Então ele falou, aconteceu essa treta, tem a foto do moleque aí que morreu. Por quê? As torcidas organizadas, elas têm um negócio chamado união, que elas se unem com torcidas organizadas de outros estados. Então, por exemplo, a Inferno Coral, ela se uniu com a torcida do time Paraná. E aí, quando o Paraná vem jogar, eles dão uma assistência, ajudam e tal, mas eles acabam virando inimigo junto com o Paraná do esporte, né? E aí aconteceu isso daí, acirrou bem, deixou bastante violento. E aí continuou acontecendo um monte de coisa, e essas torcidas elas viraram sanguinárias umas com as outras, tá? Galera, legal vocês estarem mandando superchat, ajuda bastante a gente a manter o nosso canal. Daqui a pouco a gente vai ler eles aqui no final pra vocês, tá bom? Bom, foi isso que aconteceu. Aí é o seguinte, aconteceu isso e ampliou. Pô, essa Barbara apareceu em tudo quanto é lugar. Tem pessoas que nem sabiam como é que funcionava torcida organizada, começou a pegar a loucura. A governadora apareceu para trocar ideia e para falar. Tem aí a governadora? O que vimos hoje nas ruas do Recife é inaceitável, intolerável. Pessoas que se dizem torcedoras praticaram verdadeiros atos criminosos, com violência, agressões, sentimento de terrorismo na nossa cidade. Eu quero ser bem claro aqui. Nós estamos trabalhando rigorosamente para que possam ser punidos, presos, e a gente possa trabalhar para banir esses que se dizem torcedores, não só dos estádios, mas das ruas de Pernambuco e do Recife. A Secretaria de Defesa Social expede portaria publicada no Diário Oficial de hoje, dizendo que nos próximos 5 jogos, envolvendo os times do Santa Cruz e do Esporte, não haverá torcidas. Passamos aqui no CIODES, 4 horas reunidos, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com as nossas forças operacionais de segurança, discutindo medidas enquanto as reuniões acontecem no âmbito do Ministério Público, para que as medidas de identificação e reconhecimento facial de torcedores, daqueles que compram ingresso, o banimento de torcidas organizadas não regularizadas, que seja pela lei, seja por decisão já transitada e julgada no estado de Pernambuco há anos, efetivamente não participem de atividades esportivas dentro dos estádios. Criminoso precisa ser punido. E as pessoas têm direito ao estádio com tranquilidade, levando paz, alegria, que sempre foram a marca do futebol pernambucano. Vamos continuar trabalhando incansavelmente para fazer sempre de Pernambuco um estado de segurança. Beleza. Raquel Lira falando. Delegada federal, tá? Já foi delegada federal. Se elegeu com esse discurso de que era delegada na área de segurança e tal. Mas alguém vacilou aí, né, governadora? E assim, vamos deixar bem claro aqui, o Brasil é muito louco, né? Ele deixa uma tragédia acontecer para tomar decisão que todo mundo sabe que tem que ser tomada. Tá, o que aconteceu? Ela falou que chegou à conclusão junto com a sua equipe de que vai proibir, a justiça vai acabar proibindo, né? Os próximos 5 jogos de entrar a torcida. Sabe o que isso faz? Isso descapitaliza os clubes. E a torcida continua, a torcida organizada continua. Eles vão caçar as pessoas. Então, assim, é uma solução tapa-buraco. Não é uma solução permanente. Não é uma regulação, uma regulamentação rígida para essas torcidas organizadas, para conter a marginalidade dentro. Galera, ninguém gosta disso, isso é uma selvageria, velho.
Isso tá ficando cada vez mais sem sentido, inclusive, tá cada vez mais assustador. Esse fato de Recife tinha que ser um divisor de águas pro tratamento das torcidas organizadas. Eu sei que tem uma galera que me assiste, pô. O Isqueiro, que é puxador do Sport Recife, ele veio me procurar, veio trocar uma ideia comigo, falou, tem um irmão nosso que tá preso aí injustamente e tal. Um abraço, Isqueiro, mas, pô, cara, tem uma galera aí que não dá, né, parça? Pô, tem uma galera... O ex-presidente da torcida jovem, o Major Rogerinho, segundo informações da mídia, ele estava afastado porque estava com suspeita de que eles tivessem articulado lá para jogar uma bomba no ônibus no Fortaleza, que deixou jogador machucado no campeonato do Nordeste, da Copa do Nordeste. Tipo assim, galera, não tô falando que o Renatinho fez isso, supostamente, tá, mano? O que eu li é que ele foi afastado disso daí. Um abraço também, Major Renatinho, mas tipo assim, tem uma hora que isso aí precisa acabar, né, mano? Você vai ficar até que tempo isso daí, essa palhaçada, essa violência toda? Porque, irmão, Recife simplesmente parou. As pessoas no trânsito não tinham pra onde fugir, porque tiraram um monte de gente com barra de ferro, com barra de pau. No outro vídeo que tem na iconografia da história, eu vou até pedir pro Caio deixar o card nesse corte específico que a gente vai fazer. Eu entrevistei um membro de torcida, tá? E eu fiz algumas perguntas pra ele. Uma das perguntas que eu fiz era assim, ó, por que vocês fizeram isso com o cara? Aí ele falou assim, o cara que foi feito isso, ele é chefe da torcida, ele sabe que se ele ficar pra trás, é isso que vai acontecer. Aí eu falei, pô, por que vocês mandaram o cara pro hospital? Ele falou assim, é difícil que alguém vá pro hospital, porque a gente bate até o cara cair. Se o cara cair, tem que parar de bater. Aí, pô, você vai com barra de ferro e pau, e você quer que o cara não vá pro hospital, né? Então, tipo assim, por isso que quando derrubaram o cara, tem um monte de gente tentando separar, porque tem uns caras que ainda tem essa ideologia. Mas no meio da selvageria, os caras começam a bater, os caras começam a quebrar todas as coisas. Tem alguma imagem que você queira mostrar, Fernandão? Não? Tá. Então, assim, basicamente, é isso que aconteceu. Essa foi a barbárie de Recife. E, mano, acabou, né? Já chegou na hora que a gente precisa parar um pouco com essa parada, né? Porque tá de brincadeira, né? É isso, Fernandão? E tem aquele vídeo, primo. Não sei se você lembra. Você falou que uma torcida vai de um lado, outra do outro. Tem aquele vídeo que as duas se encontrando ao mesmo tempo. Qual? Vou colocar aqui. Mostra aí. Aquela que os caras estão no carro, né? Que o polícia sai. Mostra isso aí, cara. Porque essa cena é assustadora, mano. Você imagina você tá no trânsito e você vê uma cena dessa, mano. Vê se tem aí pra mostrar pra fechar. Aí. Ó pra aqui, meu irmão, como é que já tá a agonia, ó. A inferno passando, já vem a jovem de encontro, ó pra ali. É, misericórdia, mano. E pior que não tem nem como mais botar. Ali, tá muito bom, ali. Vai lá. É, Só foi o primeiro vídeo. ó pra aí, velho. Tá pesado. Menino. É, sinal de guerra. Misericórdia. Não dá nem pra botar, né, Guto? Ah, não, tem onde botar. Ó pra aí, velho. Cadê? A polícia tá dando mel na hora. Misericórdia, Senhor. A polícia tá dando mel. Ó pra aí, velho. Sacudindo aqui, ó. É, tô jogando botando na frente policial eles, velho. O que faz por meter bala de verdade ali, pega no cara, pega no outro. Gente, tem alguma coisa estranha nisso. Não é possível que duas torcidas desse tamanho se encontrem, mesmo com a rota definida, e não tenha polícia, mano. Vocês estão entendendo? Tinha um camburão lá no meio do trânsito. Então, mas fugiu. o cara tá dando migué a hora que ele sai ali, Então. tá ligado? Porque ele começou a ver que o barato era longo. Se ele fosse lá. Mano, como que isso acontece? Essa é a pergunta que fica. Cadê a segurança pública? O Emerson falou bem, tipo assim, alguém precisa se responsabilizar por isso, cara. Como que duas das maiores torcidas, que são rivais mortais, elas se encontram numa das principais avenidas de Recife, tendo a rota traçada e sendo apresentada para a Secretaria de Ordem Social. Mano, é um absurdo isso. Mas aconteceu. E aí saíram essas cenas e agora todo mundo tá se mexendo. O João Campos falando, a Raquel Lira falando, que é a principal responsável pela questão estadual, até o Ministério do Esporte falando.
porque foi feio. Pareceu no mundo isso daí, tá? Mano, se não fizer igual a Inglaterra fez pra conter os hooligans, pôs um bagulho pesado mesmo, de assim, torcedor nunca mais poder sair. E lá, não acabou com tudo, tá? Não tá mil maravilhas. Mas o torcedor que já fez alguma coisa, toda vez que tem jogo do time, ele tem que estar na delegacia, mano, pro resto da vida. Muito louco, né? Será que o cara tem... Nossa, muito louco isso. Mas acho que a gente não tem legislação para amparar isso nesse momento, mas acho que vai ter que começar a fazer, porque, como eu disse, o Brasil se move por tragédia. Acontecendo uma tragédia, obviamente, que ele vai fazer essa questão. Ô cidadão, você chegou até aqui e não deixou seu like, nem se inscreveu no canal, você tem a obrigação de fazer isso nesse momento. Então, coloca o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho.